Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar sobre filosofia. Então, o que é filosofia, afinal? É bastante raro os filósofos ao longo da história da filosofia concordarem sobre o que seria a própria filosofia. Mas é possível descrever em linhas gerais o que seria a filosofia. A filosofia começa, segundo a maior parte dos filósofos, em especial Platão e Aristóteles, do estranhamento, da admiração, do espanto diante da realidade, que os gregos chamavam de tauma ou tazen, a capacidade de se espantar, de se admirar e de estranhar as coisas, de não vê-las como comumente a gente as enxerga. Então, isso aí seria um pouco do que seria a filosofia. É quando a gente não toma as coisas mais como certas, como seguras, como verdadeiras. Quando a verdade na qual a gente acredita começa a desmoronar e a gente percebe que a visão que a gente tinha não era uma visão satisfatória sobre a realidade. Então questionamos as coisas, passamos a questionar as coisas como elas são. E filosofia é basicamente isso, é crítica. E é uma crítica radical que vai até a raiz dos problemas. É um pensamento de conjunto, organizado, sistemático e que busca conhecer a realidade de uma maneira ou numa abordagem completamente diferente da religião, que é uma visão mais voltada para a questão mitológica, mais fundamentada na imaginação, e da ciência, que é fundada na empiricidade, ou seja, no conhecimento experimental e concreto. A filosofia é mais teoria, mais abstração, é mais um trabalho no campo das ideias. Então, a filosofia explora o que não sabemos. Quando encontramos as respostas, a filosofia se torna uma ciência. E foi assim que surgiram as diversas ciências. Dizem que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque a filosofia foi a primeira tentativa de explicar as coisas de forma racional, sem recorrer aos mitos, à fé, à religião. Mas a filosofia não tem, como eu disse, necessariamente, às vezes ela usa o componente científico, mas não tem necessariamente o componente científico, empírico, do conhecimento da realidade experimental através de algo concreto. É muito mais no campo da abstração. E as diversas filosofias foram ramificando-se ou foram se desprendendo dos galhos da mãe, do tronco filosófico da filosofia, principalmente a partir do século XVII, quando a filosofia ali começa a ver os seus galhos sendo ramificados e dando origem às ciências clássicas, às ciências naturais, como a física, como a química, como a biologia, e depois as outras ciências que vieram na esteira dessas. Então, a ciência trata do que conhecemos e de como conhecemos. A diferença entre a ciência e a filosofia é que a filosofia sugere ideias sobre o que não é conhecido, enquanto a ciência propõe respostas concretas. Com o passar do tempo, sempre aparecem novas questões, novas abordagens filosóficas, novas perspectivas sobre a realidade dentro da filosofia. E uma das perguntas feitas pelos filósofos lá desde o começo é de que é feito o mundo. A gente tem o exemplo de Demócrito e Leucipo, que eram dois atomistas e que no século V a.C. disseram que tudo que existe é feito de átomos, que são partículas invisíveis e indivisíveis, partículas minúsculas que comporiam toda a realidade, que se agregando gerariam as coisas, se desagregando fariam com que elas se dissolvessem. Então, mesmo sem ter nenhum tipo de aparelho que pudesse identificar o átomo, eles chegaram a essa conclusão por pura abstração. Esses dois atomistas propuseram que o mundo era feito dessas minúsculas partículas, mas o átomo só foi descoberto em 1803, ou seja, quase 2.500 anos depois, 2.300 anos depois. Os filósofos também foram pioneiros no campo do veganismo ou do vegetarianismo. A filosofia pode mudar a forma de viver das pessoas, como acontecia com os pitagóricos, os discípulos de Pitágoras, que acreditavam que todos os animais tinham alma e por isso não se podia matá-los, porque tiraria-se a alma deles. E acreditava-se também que a alma, em grego se diz pneuma, ela deveria ser preservada sempre, inclusive entre nós homens, mesmo sendo veganos, vegetarianos, eles proibiam o consumo de feijão, porque o feijão gera flatulência, ou seja, faz as pessoas soltarem peidos, fazem elas peidarem, e por conta disso eles temiam que a alma, a pneuma, o ar, o vento fugisse pelo toba, pelo twin, pelo cu.
Engraçado, mas era uma crença dos pitagóricos. Então eles e seus seguidores recusavam a comer carne e comer também feijão, porque eles acreditavam que o feijão tinha essa propriedade de fazer a alma vazar pelo cu. Então isso é um pouquinho, né, do que é filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as próximas notificações dos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.